Boa noite a todos. Terça-feira, dia 20 de dezembro. Dia de forte alta na nossa bolsa aí. A bolsa continua como um período de congestão, que é o que a gente vem conversando há pelo menos 2 semanas. O período de congestão é um período, como o próprio diz, onde o mercado está congestionado, onde o mercado não segue uma tendência. Então é comum você ter alternância de dias de alta, dias em baixa, semanas em alta, semanas em baixa, até que a congestão rompa para um determinado lado e então engate uma tendência. Hoje é o dia então do nosso giro rápido de mercado, onde a gente dá uma olhada nos papéis que eu acho que chamaram mais a atenção. No dia de hoje a gente começa pelo Bovespa, a nossa visão segue a mesma. Existe uma linha de tendência de baixa principal aqui em cima, ou primária, e a linha de tendência de baixa que a gente considera operável é essa linha aqui, porque a gente tem que ir deslocando a linha de tendência de baixa. Tá? Isso quando a gente faz, um dos temas do curso que eu faço é como traçar e como posicionar a linha de tendência de baixa, que é fundamental. Então a linha de tendência de baixa, essa aqui é a primária, mas posteriormente, como esse fundo ficou mais fundo, essa linha tende a passar uma linha de tendência de baixa por esse topo aqui. Então, esse aqui, na minha opinião, é um possível pivô de alta que poderia levar então o movimento de preços a pelo menos testar essa linha de tendência de baixa e quem sabe romper para ir ao primeiro objetivo de Fibonacci, quem sabe ao segundo. E aí essas linhas de tendência de baixa vão ser todas apagadas e a gente vai passar a trabalhar com linhas de tendência de alta apenas. Esse movimento, Peralta, vai se manter, vai ficar, amanhã vai cair, como é que vai ficar? Gente, é muito comum as pessoas me fazerem esse tipo de pergunta. O que eu falo é o seguinte: analista técnico não é cartomante. Eu não uso turbante aqui em casa, não jogo búzios, não acendo vela, não consigo ler mão de ninguém. Eu sigo padrões gráficos. E se isso aqui for uma reversão para que a gente teste essa resistência, porque se isso aqui é uma congestão, a gente vai operar padrões de compra perto do suporte para vender perto da resistência e quem sabe esperar um rompimento da resistência. Nessa época aqui houve uma formação de um pivô que eu estou vendo pelo gráfico diário. Vocês teoricamente ainda não estão, porque estão começando a aprender a visão. Quando eu jogo para o gráfico intraday, eu consigo claramente visualizar o meu pivô de alta aqui. Tá? Qual é a situação atual do Bovespa? Bom, primeira coisa que eu postei, até quem tiver curiosidade depois pode ir lá no nosso espaço do trader para a gente ver, comentário do trader para a gente ver a questão de como o Fibonacci funciona, gente. Tem gente que não acredita. Olha aonde foi a baixa antes que o mercado desse essa forte reação. Tá? Muito perto do primeiro objetivo de Fibonacci. Tá? Bom, como é que a gente vai trabalhar então? Aparentemente, hoje, houve o rompimento da linha de tendência de baixa num gráfico de 30 minutos. Se eu botar a minha média, esse movimento final aqui é um movimento bem interessante, porque está havendo o rompimento desse topinho. E aí a gente pode projetar até onde vai este movimento, utilizando mais ou menos o primeiro zigue-zague, que foi esse aqui, ó. Então a gente pode imaginar que esse movimento aqui vai entre 57.000 e 57.500 pontos. Essa seria a nossa suposta onda 1. Imaginando que isso seja um pivô de alta. Então voltando aqui mais ou menos o mercado então romperia a nossa linha de tendência de baixa do 30 minutos. E então, por cima da nossa média, que é onde a gente gosta de fazer, é onde a gente gosta de ficar, reparem, aqui houve um zigue-zague rompido para cima, que levou os preços bem acima da nossa média e posteriormente os nossos osciladores chegaram na onde a gente gosta. Então a expectativa altista que eu tenho é que o movimento amanhã continue subindo algo entre 0,20 e mais ou menos 1,5%, quem sabe esticam até a linha de tendência, ou seja, entre 0,2% e 2,5%, isso não importa para a gente, não tem a menor importância, a gente vai comprar esse recuo aqui.
Então esse movimento de hoje foi um movimento muito interessante para quem quer, acredita e gostaria de um rally de Natal, tá? Que papéis então eu acho interessante? Primeiro papel, e aí eu estou feliz por isso, e eu vou dar aqui um update para vocês, é a OGX, que quem acompanhou o vídeo de sexta, quem acompanhou o vídeo de segunda, ouviu eu falar de um movimento que eu falo aqui sobre a questão da compra em determinadas áreas, uma compra de risco, onde você projeta a formação, a expansão do pivô de baixa, então você tenta achar uma zona de preços aonde você vai fazer uma compra especulativa esperando no mínimo um repique de preços. E eu, tanto no nosso site, na seção de gráficos, quanto na sexta e na segunda, eu falei sobre o OGX, porque eu tinha expandido esse pivô de baixa aqui, ó, que foi originado após a perda da linha de tendência de alta, que é essa aqui, e eu botei ali que a região de preços entre 13,15 e 12,47. Se a gente pegar aqui uma média de preço, vai ser aqui, então vai dar uma média de mais ou menos 12,86 seria a nossa área de compra. Eu, como eu falei ontem com vocês, quem estava aqui no vídeo provou, eu fiz as minhas compras e o meu preço médio ficou em 12,90. Eu comprei 4.000 ações do papel. O meu objetivo de vender era perto da faixa aqui, onde eu botei de 13,40. Por que 13,40? Porque aqui é um suporte que foi perdido e virou resistência. Acabou que o movimento varietou, tá? O meu preço, eu vendi 2 quilos aqui a 13,45, vendi o resto a 13,55, fiquei com uma venda então na faixa de 13,50. Por que não fiquei comprado? Gente, a gente tem que trabalhar em cima de comprar suporte e vender resistência, comprar suporte e vender resistência. Então eu aqui comprei suporte, o suporte aqui seria uma região onde o movimento terminaria para repicar, e eu vendi resistência, que é esse movimento aqui de preço. Eu não sei até quando vai isso aqui. E o que eu vou seguir fazendo? Eu vou seguir comprando suporte, vendendo resistência, comprando suporte, vendendo resistência dentro do nosso método. Se isso aqui realmente for um pivô de alta, e tem tudo para ser, tá? E eu acho que o movimento do OGX aqui ainda pode inclusive subir mais. O que vai acontecer, gente? Reparem, o movimento rompeu a linha de tendência de baixa, o movimento rompeu a minha média. O ideal é que fosse até mais ou menos, quem sabe, 14, 14,20 e vir caindo para montar o meu pivô de alta. E eu vou comprar na retração de Fibonacci. Por que na retração de Fibonacci? Porque retração de Fibonacci é suporte. Eu compro suporte e vendo resistência, tá? Independente do que o conceito de suporte e resistência, isso aqui é um suporte de preço para mim, assim como a retração do pivô de Fibonacci é um suporte, assim como a expansão do pivô de baixa é um suporte. O que é resistência para mim? Uma resistência pode ser uma resistência de preços, como essa área aqui poderia ser uma resistência de preço, a expansão de Fibonacci é uma resistência de preço. O básico da análise técnica é você identificar padrões confiáveis aonde você compra suporte e venda resistência. Compra suporte e venda resistência. Nessa metodologia se baseia nisso. Comprar o suporte das retrações de Fibonacci e vender as resistências nas expansões de Fibonacci. Quando você começa a dominar a técnica, você começa a ser mais atrevido, e então você pode fazer operações como essa aqui, que é você posicionar. Lógico, você precisa gostar mais do risco. Eu gosto do risco, eu sou um pouco mais arisco, tem bastante, como eu já disse, eu tenho bastante experiência com isso, então eu posso, de uma maneira ou de outra, eu posso tranquilamente, eu me sinto seguro para fazer esse tipo de operação aqui, tá? Uma outra operação que eu fiz hoje foi a compra. Deixa eu voltar aqui na OGX, só para vocês verem que operação interessante, onde eu ganhei aqui 5,5%. Um outro papel que eu comprei hoje, eu venho falando do setor várias vezes, eu falei isso na nossa coluna, no nosso vídeo, sobre PDG e todo o setor de construção civil, e quem se lembra, eu claramente botei essa área aqui como a área de compras. Por quê? 50% deste pivô, 261,8% deste pivô maior aqui, cuja linha de tendência de alta perdida foi aqui, tá?
suporte de preços. Aí eu não estou falando em Fibonacci, suporte de preços. Então reparem que essa região aqui entre 5,89 e 5,44, gente, é uma região onde claramente o mercado vai tender a repicar. Eu comprei hoje, eu tinha uma ordem a 5,65. Eu comprei a 5,65 e posteriormente comprei a 5,70. Não vendi. Por que que eu não vendi? Porque eu espero, como a gente está vendo aqui, ó, que quem sabe esse mercado aqui não vai me romper essa linha de tendência de baixa. Mas eu sei que aqui há uma resistência. Então aqui eu vou estar preparado para vender. Uma outra coisa que eu posso fazer é tentar prever o final do movimento fazendo isso. Pelo pivô eu vou romper a linha de tendência de baixa, que é essa linha que a gente vai ver no gráfico diário aqui, ó. Deixa eu apagar essa aqui, tá? Caso haja um rompimento disso aqui, gente, aí é a formação de um pivô de alta para tentar romper. E olha, o que eu acho interessante é vocês terem a ideia, a gente ter uma ideia sempre como um todo. Eu estava comentando isso com um amigo que me ligou hoje. A gente tem que ter a ideia do mercado como um todo. A gente não está imaginando que o Bovespa possa estar dentro de um pivô de alta. Quando eu passo para o setor de siderurgia, de construção civil, olha esse papel. Por que eu escolhi PDG? Existem outros papéis, a gente vai ver alguns. Gente, PDG, tá? Fez um pivô de baixa, expandiu a 50% de FIBO, subiu, caiu no 50% de FIBO, subiu, caiu no 50% de FIBO e encontrou comprador, gente. Toda vez que o papel vem na faixa de R$6, ele encontra comprador. Por que a gente sabe que ele encontra comprador aqui? Porque isso aqui, olha, aqui os preços vieram até aqui e o pessoal se tomando até aqui. Quando chegou aqui o candle ficou verde, quando chegou aqui o candle ficou verde, quando chegou aqui o candle ficou verde, quando chegou aqui o candle ficou verde. Então isso aqui, na minha opinião, é um suportaço. E aí, o que pode acontecer aqui? A gente pode estar dando a sorte, mas também a análise. Isso aqui é uma análise que eu tenho, isso não é, desculpe o termo, mas isso não é uma cagada, isso não é um chute. Isso é uma observação do comportamento do mercado, de que essa região de preços aqui é uma região que tem compradores. Então eu vou estudar os meus pivôs, seja estudar a expansão do pivô de baixa para tentar comprar, seja estudar a expansão do pivô de alta. Quem não comprou hoje, o que vai fazer, gente? Quem não comprou hoje, gente, vai apagar toda esta merda aqui, para não confundir vocês, e vai trabalhar em cima, gente, do rompimento do pivô de alta. Ou seja, se esse movimento aqui se estender a 6,35, 6,53, 6,83, vocês vão esperar que o movimento volte na média, como voltou aqui, para seguir comprando. Aqui esse movimento deu 30%, gente. Esse pivô aqui, olha, tá? Esse pivô aqui, que eu operei, graças a Deus, a compra foi aqui no círculo. Tá? Esse pivô aqui, gente, deu 25 a 27% de ganho, gente. Então, reparem. A minha primeira operação foi ter comprado aqui a 5,70 e pouco para tentar vender a 6,53, mas eu quero comprar a retração do pivô. É ali que eu fico seguro. Isso aqui foi uma compra de risco que eu fiz e eu não comprei muito. Eu comprei 10 mil ações do papel. Uma retração de pivô dessa, clássica, com rompimento, com o mercado sugerindo pivô de alta, com o papel no diário testando 3 vezes isso aqui, gente, eu vou comprar 20, 30 quilos desse papel. Isso aqui é para dar porrada. O mercado é para dar porrada. Quando aparece a chance de dar porrada, não tenham cagaço. Deem porrada. Não fiquem com medo de ganhar dinheiro. Não sejam, desculpe o termo, cagões. Quem tem medo de perder na bolsa não consegue ganhar dinheiro. Tá? Bom, então, como eu falei, todo o setor está muito interessante. Olha, vamos dar uma olhada em Rossi. Olha a Rossi. Olha que candle maravilhoso que Rossi deixou. De novo, a mesma coisa. No caso de Rossi, ele aqui está testando a primeira expansão de Fibonacci. Ainda está abaixo da LTB, gente, mas olha só. Intraday,
a gente pode acompanhar esse papel esperando um rompimento de média e vamos comprar a volta do pivô, gente. Vamos comprar a volta do pivô Bisa. Bisa. Tá? Bisa. Abaixo da linha de tendência de baixa, maior e menor. Porém, olha só, volta, prestem atenção no que acontece, gente. Isso aqui é importante, essas observações. O que acontece quando o mercado entra nessa zona de preços abaixo de 5,37? Olha essas sombras inferiores aqui, gente. Isso aqui é comprador entrando. Ou seja, quando chega aqui, entra comprador. Quando chega aqui, os candles que são vermelhinhos, negativos, passam a se tornar verdinhos e o mercado sobe. Quando chega aqui, entra comprador, o mercado sobe. Olha essas sombras aqui, gente, dos candlesticks. Isso aqui é comprador entrando, gente. Ah? Então isso aqui é uma grande chance da gente conseguir comprar um fundaço. Mas quem gosta de operar tecnicamente, e não está errado, eu não estou mandando ninguém ser maluco igual a mim, de ir para o pau, ir para o risco mais cedo. Eu faço isso porque se eu tiver que estopar, eu vou estopar. E um dos grandes problemas que se tem é quando você não consegue estopar as operações quando você está errado. Isso é o problema da pessoa nova operando na bolsa. O ideal aqui, gente, seria realmente vocês esperarem, olha. Mas se romper o 5,31, esse movimento vai a 5,46, 5,56, 5,71. E aí provavelmente vai montar um pivô de alta para seguir subindo. Tá? Então, atenção ao setor de construção, atenção ao pivô do setor de construção. Tá? Um outro papel que eu acho que vale a pena vocês acompanharem aí pelo gráfico diário é Lelis Blanc. Tá? Lelis Blanc rompeu um pivô. Se a gente jogar os nossos osciladores, a gente vai ver que os osciladores já estão aqui num ponto interessante. E a gente pode aí então trabalhar de repente em cima de um 30 minutos. O rompimentozinho aqui de 28,95, vocês vão comprar, botar um stop aqui abaixo de 28,39 ou botar o stop abaixo de 28,11. Vamos supor que você bota em 28,10, você vai arriscar 85 centavos de stop, gente. Se isso aqui for um pivô, vocês vão trabalhar para ganhar na faixa de R$9. Então vocês estão arriscando 85 centavos para ganhar R$9, que o nosso ponto de venda mínimo seria 37. Então você vai ganhar 9 pratas para cima para perder 90 centavos para baixo, 10 para 1 de risco retorno. Isso é um papel interessantíssimo. Tá? É uma acumulação acima de uma resistência rompida. O primeiro rompimento aqui é para tomar, gente. O problema às vezes é que esse papel tem uma liquidez ruim. Hoje negociou 3 milhões e 700, mas é uma bela empresa e vem de uma tendência de alta muito consistente e que parece que não vai acabar nunca. Tá? Para quem gosta de arriscar uma comprinha de fundo, aqui é um risco grande porque a empresa é uma bosta, é a famosa Ecodiesel, que muita gente perdeu dinheiro nela, mas se você tiver stop, você consegue trabalhar sem problema em cima dela. Ela mudou de código, ela agora está VAGR3, que é a Veagro. E por que eu digo que de repente as pessoas podem arriscar uma comprinha desse papel? Pelo seguinte, gente. Aqui houve a formação de um pivô de baixa. E aqui houve a formação de um novo pivô de baixa de um ciclo menor. O que acontece aqui nessa região, gente? Há uma confluência de objetivos de FIBO, assim como abaixo no 18 centavos também há essa confluência. Tá? É risco? É risco. A empresa não é boa. Hoje, apesar de tudo, negociou 21 milhões, quer dizer, um cocô desse negociou 21 milhões. Então é um papel que tem uma liquidez interessante. E reparem, o papel acelerou muito a baixa dele, segue abaixo da linha de tendência de baixo e atingiu 261,8% do pivô menor e 161,8% do pivô maior. Seria de se esperar, gente, que houvesse uma reação em sentido inverso, no mínimo para testar esse suporte perdido aqui. Se o papel for ali, isso dá 55% de ganho, é um absurdo, porque o papel é em centavos. O risco é grande porque o papel é centavos. Centavos, se você ganhar percentualmente, você ganha muito. Se você perder percentualmente, você perde muito. Tá?
Eu particularmente comprei a 32 centavos. Eu vou arriscar uma posiçãozinha aqui, não recomendo ninguém fazer, mas vou arriscar uma posição. Uma outra possibilidade para quem quer operar assim com um mínimo de segurança seria, por exemplo, você pegar o intraday do papel e, por exemplo, quando negociar acima de 33, você compra com stop em 31, ou seja, o primeiro topinho rompido. Tá? Isso aqui eu usei mais, eu não recomendo a quem não tenha muita experiência com ele operar esse tipo de coisa, mas só para vocês entenderem como que vocês podem usar a expansão de um pivô de baixa para operar na compra, como eu fiz em OGX, como eu fiz em PDG. Tá? Então é muito interessante esse tipo de papel. Um abraço a todos, amanhã a gente dá um giro de mercado, um comentário de fechamento para a gente pegar os blue chips, etc. Vamos prestar atenção nas linhas de tendência de baixa, nesses rompimentos. O ideal, se a gente tem uma cabeça altista, seria que a gente tivesse mais um dia altista amanhã, ou que no mínimo a gente abrisse com um gap. Para quem não se lembra, a gente viu que a gente tinha uma expectativa de alta de 0,2% a 2,5% dentro da expansão do pivôzinho de alta no intraday, associado a linha de tendência de baixa. Para quê? Para que esses preços se afastem do rompimento da média, para que depois eles possam encontrar suporte na média e nas retrações de Fibonacci. Esse seria o ideal. Um abraço a todos, até amanhã à noite.